Fala pessoal, você está no Sebrae Prevcast, o podcast do Sebrae Previdência, disponível no Spotify e também aqui no YouTube. Para quem está assistindo pelo Spotify, nosso canal no YouTube é TV Sebrae Previdência, procura lá. E para você que está assistindo aqui no YouTube, no Spotify tá como Sebrae Prevcast. Então, procura lá que você consegue achar os dois conteúdos. E hoje eu tô aqui com um convidado especial que já gravou com a gente quando não estava no YouTube, né, doutor Evandro? O presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Previdência, doutor Evandro Nascimento. Nós vamos bater um papo muito descontraído aqui, vamos desmistificar um pouco sobre governança. Né? Que a gente fala muito de governança, e acaba que as pessoas, mas o que de fato é isso, né? Mas, doutor Evandro, eu também tenho dom, sempre esqueço de falar de você, cara, eu tô acostumado com você. Porque já faz parte da bancada fixa, né? Faz parte da bancada. É o Dan que tá aqui com a gente toda semana, obrigado mais uma semana aí. Eu que agradeço na a luta. oportunidade. Doutor Evandro, você quer se apresentar para o nosso público, para nós? Vou me reapresentar, na verdade. Obrigado pelo convite, Kalel, Dan, colegas do Sebrae Prev, meus caros participantes, patrocinadores de plano fechado, instituídos. É sempre bom a gente ter um momento descontraído de falar das coisas que a gente rotula como coisas sérias. As coisas sérias, elas têm que ter uma linguagem que todos alcancem, até para verificar a seriedade mesmo das coisas, né? Então, esses momentos de conversa, de troca de ideias, de conhecimento, são importantes, como disse o Kalel, não só para desmistificar, mas para trazer à planície um conhecimento que, às vezes, é inalcançável para alguns, do dia a dia dos planos, do dia a dia de uma entidade como o Sebrae Prev, e do ambiente de previdência privada no Brasil e no mundo. Doutor Evandro, eu queria começar esse bate-papo, assim, que é algo que para nós que estamos aqui é muito claro, mas às vezes para o participante não fica. Às vezes a gente manda um e-mail para ele que o título tá assim, entenda a governança, ou então governança da entidade faz a ação tal. Quando a gente fala de governança, nós estamos falando do quê? Ok. Você pediu para eu me apresentar e eu falei, me empolguei e não me apresentei. Para os novos, eu sou do quadro do Sebrae, fui convocado para implantar esse instituto em 2006. Ele já estava criado, faltava implementar completamente, ou seja, estabelecer as suas instâncias diretivas, as suas instâncias operacionais, o seu conselho funcionar adequadamente e todos os elementos que são protetores de um plano de previdência sério, ou seja, aquele que toma conta do nosso recurso visando o nosso futuro. E aí eu já entrei em governança. Oriundo dos quadros Sebrae, a gente foi buscar também colegas do Sebrae para nos ajudar. Mas no crescimento do plano, a gente verificou que sozinho não dávamos conta. E aí o Instituto começou a se organizar profissionalmente. E aí estabeleceu que nós tomaríamos conta do passivo, com a nossa experiência, mas para investimento, administração e outras intercomunicações com o ambiente de previdência privada, precisaríamos de profissionais de mercado. E me foi dado carta branca, eu na época diretor-presidente, para implantar esse modelo, que hoje, sem nenhum demérito dos demais, é copiado por muitos outros planos, que significa para nós, Kalel, a exata compreensão da chamada governança, ou seja, a esfera decisória, desde o ambiente máximo de decisão e deliberação, que é o Conselho, uma esfera independente de fiscalização, que é o Conselho Fiscal, independente para que fiscalize sem nenhuma amarra ou nenhum obstáculo, as auditorias interna e externa, contratada entre as melhores auditorias do país, consultorias especializadas, né, que são contratadas porque têm conhecimento sobre elementos importantíssimos para a previdência privada, como cálculos atuariais, como observância de normativos, o relacionamento com os órgãos de controle, Previc, entre eles, para citar o mais importante, e a instância operacional, diretiva operacional, que é o que a gente chama a executiva do nosso instituto. Ela é composta por uma diretoria que atua colegiadamente, são 3 diretores,
o diretor-presidente, o diretor de investimento e administração, o diretor de seguridade. Todos fazem um trabalho de pauta comum, regência comum de problemas, discussão comum de problemas, e eu tenho a satisfação de semanalmente conversar com eles em nome do Conselho para o acompanhamento que é devido pelo órgão máximo, que é o Conselho Deliberativo. A entidade é enxuta, ela tem um quadro de pessoal que hoje beira em torno de 20 a 22 pessoas, se não me engano, e todos têm uma multidisciplinaridade. Aqui no Sebrae Prev você não encontra um elemento que saiba apenas fazer uma coisa. Ele geralmente faz o vetor principal do que ele está fazendo, mas um vetor secundário e um vetor auxiliar. E com isso a gente não só deixa a entidade enxuta, como a gente forma profissionais para o mercado. Tomara que fiquem conosco. Mas o objetivo é que a gente também seja um instituto de formação, de capacitação. E isso nos distingue nos demais institutos do nosso porte. O nosso modelo de investimento segue uma lógica de o melhor é o que dá maior rentabilidade e segurança, e os gestores que aceitam entrar nesse modelo travam uma batalha positiva. Quem nos dá o melhor resultado tem a melhor parte do nossa poupança e investimento, ou seja, do patrimônio de todos vocês que acreditam no Instituto Sebrae Prev no seu plano. Então, com isso, a gente estabeleceu um modelo que hoje é também um paradigma no mercado. Tanto é que nos 40 anos da Previdência Complementar do Brasil, a Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Distrito Federal, nos convidou para justamente uma entidade jovem, né? Naquela época tínhamos em torno de 15 anos, demonstrar a todos como geríamos um plano de previdência privada e como estava a nossa tendência. E aí eu entro, Calel, na sua segunda pergunta, que era como está esse ambiente de governança e quais são as perspectivas dele. A governança tende a se aperfeiçoar, porque agora não há escapatória. A pandemia fez a gente acelerar a era digital. Então, nós temos a transparência estabelecida numa plataforma que tem característica e tem pressuposto de transparência máxima para nós que dirigimos, para os conselheiros, os dirigentes, os participantes e patrocinadores. Então, a governança fica clara quando você coloca numa plataforma digital e fica clara quando você coloca no modelo analógico, onde todos percebem o entrosamento e os limites de responsabilidade de cada um. É assim que o plano tem seguidamente se aperfeiçoado. A gente faz cada semestre uma análise, uma espécie de autocrítica do nosso funcionamento, para o qual nós convidamos pessoas ou experts que são notoriamente reconhecidos como destaques no ambiente de previdência, além dos nossos consultores que são contratados no mercado com o requisito do conhecimento em excelência. Então, é assim que a gente trabalha a governança, respeitando o conselho, dando o exemplo de respeitar a autonomia que deve ser dada à executiva na sua missão operacional e de execução das diretrizes implantadas, respeitando o ambiente de fiscalização e controle e respeitando a necessária, humana e importante ascensão que cada um tem por maior conhecimento e maior performance no ambiente que trabalha. Então, esses elementos, quando você junta, dá uma dinâmica que provoca ou desemboca em resultados cada dia melhores. Não é então, à toa, não é? Quando a gente fala de governança, então, eu vou ver se eu posso traduzir assim, se está certo. É desde lá do Conselho Deliberativo, que é o órgão máximo, até a equipe técnica. Exatamente. Então, é todo o corpo que faz com que a entidade funcione, cada um desempenhando o seu papel. Exatamente. O Conselho Deliberativo é o órgão máximo, que deliberam tudo tem que passar pelo Conselho, né? Senão não, né? Tem que estar lá. Tem o Conselho Fiscal, que eu achei interessante que o senhor falou, que é um órgão independente. Porque para fiscalizar, ele não... Na verdade, ele tem que ter uma autonomia para que ele nos entregue a melhor fiscalização possível. Entregue para o Conselho Deliberativo. Isso, sem medos ou receios. Certo. Tá?
Assim como os auditores. Os auditores independentes, o nome já diz, né? Atuar Sim. independentemente. Então, para isso, nossa casa tem que estar aberta a essas pessoas que são, no fundo, quem vão nos auxiliar na classificação de risco, na mitigação dos riscos, na eliminação dos riscos e obstáculos. Sim, Então, verdade. veja, a governança ela se materializa nisso. Entendi. Responsabilidades. E a casa, de um modo geral, todos sabendo qual é a sua responsabilidade, gera a governança dinâmica, aquela que não fica esperando pelo outro. Entendi. Né? A desmistificação é isso. Quando é que isso é observado mais atentamente? Quando você trabalha examinando sempre conformidades. A conformidade é exercida desde o estagiário até o presidente do conselho, conselheiros e comissões. Ele cria o ambiente que a nomenclatura denomina de compliance, né? Que é, na verdade, resultante do funcionamento de uma boa governança. Quando você tem uma boa governança, o seu compliance, a sua conformidade, ela ressalta. Ela é observável. Quando você tem isso com pegadinhas, responsabilidades embutidas, pouca clareza, aí o compliance não consegue ser conforme. Isso como ele reflete- deve ser. Compliance, sinônimo, conformidade. Isso reflete no resultado que a gente entrega para o participante Claro, diretamente. porque você sempre vai ter desculpas, e as desculpas, às vezes, não são aquelas assimiladas pelo nosso participante. A gente não quer dar desculpa ao participante, a não ser que tenha interferência externa em variável que a gente não controla. Por exemplo, cai um raio hoje, ele não vai funcionar hoje porque queimou um elemento da nossa internet. Mas aí isso tem que ser explicado ao participante, tá certo? Ou então variável externa, como política de país, Era isso que eu ia perguntar pro senhor interfira agora. e que a gente não controla. Eu não ia perguntar sobre política, né? Certo, Não, mas não pode é a perguntar. pauta. Mas a ideia era a gente... eu queria saber, porque você falou coisas que nós não controlamos, que vêm de fora, externos, né? Sobre o cenário atual aí, assim, acaba que a gente não tem como fugir, que a política influencia, mas o cenário de previdência no Brasil hoje. Porque de 2 anos pra cá, acho que 3 anos pra cá, o que eu mais escutei falar foi de plano instituído. Todo sistema só fala de plano instituído, e tem que falar mesmo, que é certo, é o que está acontecendo no momento. Mas isso mexe com o cenário, de maneira geral, e aí entrou uma pandemia no meio disso tudo, e tá aqui o Sebrae Previdência. Né? Como que... Eu queria que você comentasse um pouquinho para mim sobre o cenário da Previdência Complementar no Brasil hoje, na visão do senhor, né, do Conselho Deliberativo da entidade, e o Sebrae Previdência no meio disso tudo. Ótimo, Caleb. Você, de novo, provoca a um fato histórico que é importante para o Sebrae Prev e para o ambiente fechado e aberto. Na nossa meia-idade, que a gente está Quase na maioridade. quase na maioridade, né? Para quem não sabe, o Sebrae Previdência tem 17 anos. Fará 18, Faz 18 em quando o fevereiro. Sebrae fará 50 e eu 25 anos de Sebrae. Quer dizer, temos aí uma comemoração. Uma comemoração tripla. Mas vamos chamar de adolescência. Na adolescência do Sebrae Prev, ele aos 13, 14 anos, a gente captou uma inquietude no nosso público. Poxa, esse plano é tão bom, eu estou tão satisfeito, os colegas que já saíam, eram em torno de uma centena e meia, davam mostras informes de que estavam satisfeitos. E eles faziam um apelo a gente, vamos estender esse plano à nossa família. Por que meu filho não pode ter direito? Eu pago. Isso foi tirando a gente da zona de conforto, porque nosso plano estava praticamente com todo o ambiente funcional do Sebrae dentro de casa, dentro do nosso plano. Uns poucos, que até hoje a gente não sabe onde enquadrá-los, São pouquíssimos. ainda existe. Mas são pessoas que mais dia menos dia vão chegar à conclusão que estão jogando um pouco de O dinheiro Sebrae Previdência fora, está né? o plano Sebrae Prev está no que a gente chama de adesão plena, né? Claro, ele já vai com mais de 97% de adesão. Isso é um fato incomum, ele é ímpar no ambiente de previdência privada e a gente é classificado como plano de adesão plena. Mas ainda temos alguns colegas que, por razões as mais diversas, ainda não optaram. Mas ainda passa de 1 ou 2 centenas no máximo, num ambiente de 7.300 empregados.
Pois bem, 8.500, ou próximo disso, estão no plano. Sim. Aí como você pode ter 7.000 empregados e ter 8.500 no plano? Aqui as pessoas entram e saem do Sebrae. Muitas entram e saem do Sebrae, Mas mas permanece. permanecem no plano. Isso quer dizer que o Então, plano é bom, é que a que é- governança tá boa, você pode confiar. Ele tem credibilidade, Tem tem credibilidade. atratividade e tem rentabilidade com segurança. São esses os 4 pilares que geralmente o avô nosso, a mãe, nossa mãe, o pai, quando fazem uma poupança para a gente, pensam nisso, né? Ou quando a gente pode ter algum para poupar. Pois bem, a gente ficava inquieto com isso, trazia inquietude. E a gente começou a pesquisar como fazer. Ora, não pode ser com plano fechado, porque o Sebrae paga R$1 a cada real que você põe. Então, como meu filho, seu primo, sua mãe não é empregado do Só Sebrae, pra- ele não vai pôr Só R$1. para poder contextualizar um pouco, Dan, explica pra gente, contextualiza pra gente. A gente já falou sobre isso no episódio aqui, mas de maneira rápida, o plano fechado. Certo. Quando a gente fala em previdência, né, previdência complementar, a gente vai para 2 vertentes, os planos abertos e os planos fechados. Os planos abertos são os oferecidos por bancos, seguradoras, corretoras, né, e qualquer pessoa pode fazer adesão ao plano só e contratar, só que acaba que ela vai provavelmente contratar um produto que vai ter uma taxa mais alta, às vezes não vai ter um atendimento qualificado, né, não vai ter uma prestação de contas, uma transparência, que a gente preza muito aqui e tem muito dentro do Sebrae Previdência. E o Sebrae Previdência sim entra na parte da previdência complementar fechada, que são os planos fechados, que para você poder fazer parte do plano, você tem que ser associado ou a alguma instituição, ou alguma associação trabalhista, né, por exemplo, o FENACOM, né, o Corecon, que faz parte do nosso plano instituído, ou então, no caso, o próprio plano Sebrae Prev, que é para os funcionários do Sebrae. Isso Então, é um ele é plano fechado fechado. para um público exclusivo. E aí, né? nesse caso, os nossos, por exemplo, minha esposa, meu filho, não poderia participar do plano Sebrae Prev, que é fechado, que é somente para o funcionário. E a gente estabeleceu desde 2005, 2006, o modelo de 1 para 1, que hoje praticamente regra. É, fechado Estabelecido. patrocinado, Que no havia caso, 4 né? para 1, 3 para 1, 2 para 1, isso não deu certo. Dava quebradeira. Não tem como. A gente estabeleceu 1 para 1. E aí, realmente, você não podia inserir um familiar. E nesse ambiente, descobrimos que haviam outros planos também inquietos com isso. E o órgão regulador entendeu isso e estabeleceu a possibilidade de você criar o plano família. Nós fomos um dos primeiros. Então, quando a gente criou o plano família, a gente estava passando por uma certa turbulência e nós fizemos uma discussão bastante calorosa e produtiva, e como a gente sempre faz no conselho, indo a fundo. E eu disse, não, eu não vim para esse conselho para não ampliar. Nós vamos instituir. E instituímos o plano família, né? Se não me engano, em fevereiro de 2017. E esse plano, ele praticamente abriu o horizonte do Sebrae Previdência para a possibilidade de planos instituídos. Isso, aí foi para todo aquele processo. E aí o Brasil, de repente, a gente descobriu que o Brasil previdenciário estava discutindo plano instituído, ainda embrionáriamente, e a gente já tinha modelo. Já tinha o modelo, já tinha mandado para a Previc. Exatamente, que foi justamente com o Instituto das Associações dos Sebrae estaduais, né? Isso. Que tinha uma federação nacional dos Sebrae estaduais, a FENASEBRAE, e a gente instituiu em primeira vista o plano instituído família, que era para familiares, aderentes das famílias do Sebrae. Isso foi realmente um sucesso e atraiu a atenção de quem tinha essa proposição, esse pensamento, e não tinha o elemento onde ancorar isso. E aí veio a Federação dos Contadores, o Corecon do Distrito Federal, a Organização dos Pastores do Brasil, e até hoje a gente estamos analisando as outras adesões, né? Eu entendo que é um plano grande, ele foi instituído em fevereiro de 2019, ele foi, na verdade, o regulamento foi feito antes, foi mandado para a Previc, em fevereiro de 2019 nós lançamos o plano, não foi isso? E aí no final do ano nós já alteramos, que ele se tornou valor previdência para aderir ali FENACOM, outros públicos e tal, não foi isso? Isso mesmo. E em 2020 começou a pandemia. Para mim é muito surreal isso, porque parece que tem tanto tempo, mas 2020 foi ano passado, sabe? Meu Deus! Você veja como ainda é um modelo burocrático, mas necessário para a segurança, né?
17 na discussão interna, Isso. preparação de documentos, instrumentos, etc. A gente vai, 18, a gente vai atrás, Vai atrás. instala, modifica Tem estatutos. um modelo. Né? 19, você bem disse, a gente já deu o salto para o plano valor, que é o plano instituído master, onde você ancora os diversos planos instituídos, e você cria um ambiente que, em não sendo organização bancária ou financeira, como você citou, Dan, ele se credenciou no mercado de planos instituídos. Esse é o salto, caro participante, que o Sebrae Previdência deu para a autossustentabilidade. Então, esse momento aqui, eu agradeço a vocês, é bastante esclarecedor aos demais. É aí que a gente está construindo a nossa sustentabilidade. Porque, senão, se a gente permanecesse no plano fechado, qual é a perspectiva? Ele bateu no teto, ele tende apenas a realizar as aposentadorias, pagar as Não tem aposentadorias, pra onde crescer. até extinguir daqui a 40 anos, sei Então lá. foi um ganha-ganha para todo mundo, É. né? Porque ganha familiar, Com os ganha instituídos, participante. você traz mais público, mais rentabilidade. O Instituto tem solvência, o Instituto tem os seus custos cobertos administrativos e você garante que nas intempéries a gente está atuando. Né? Então, a sustentabilidade aí não é só financeira, são as ancoragens que você tem em vários aspectos. Para vocês terem uma ideia, nós temos uma grande ambição, é levar esse instituto, com essa sua potencialidade, sua capacidade instalada, a ensaiar com micro e pequenos empresários. Vocês já imaginaram, quer dizer, uma categoria que praticamente sustenta o Brasil tem um PIB, 60% dele é consumo das famílias. E as famílias consomem de quem? A maior parte delas consomem de micro e pequenas empresas. Sim. Essas micro e pequenas empresas têm cobertura previdenciária? Não. Tá certo? O MEI, que é o microempreendedor individual, tem uma cobertura mínima possível da previdência privada ou previdência Social. pública. Mas a gente precisa dar a esse micro e pequeno empresário a chance dele poupar um dinheirinho e pensar no futuro dele, da sua família e do seu empregado. Tá certo? Então a gente também está ensaiando isso com todos os cuidados, como foram cuidadosos todos os passos que a gente deu até hoje para termos plano hoje privado, fechado e plano privado instituído. Legal. Doutor Evandro, eu tenho mais duas perguntas para o senhor. Uma eu já até citei aqui. 2020 começou a pandemia. E eu estava aqui, eu sei, então, mas eu vou perguntar porque o nosso participante talvez não saiba. Como que o Conselho Deliberativo, junto com toda a governança, né? Que agora você já entende o que é governança. Junto com toda essa galera, quais foram, você pode citar, tem alguma coisa que vem agora à mente do senhor de destaque na governança nesse período de pandemia, que foi feito para guardar o patrimônio do participante, para as melhores práticas, digamos assim, nesse momento tão difícil que a gente ainda está passando. Vale lembrar que a pandemia não acabou, né? Assim, as coisas estão melhorando, a vacinação está avançando, né? Tá tudo voltando à normalidade, mas a pandemia ainda está aí e a gente ainda vê reflexo dela. Você tem alguma coisa assim à mente? São duas coisas que são fundamentais. Primeiro, que eu já citei anteriormente, que foi a rápida adaptação do Instituto à transformação digital. O modelo digital facilitou por demais não só a permanência do atendimento com a proximidade mesmo que ainda remota. Porque o Instituto já tinha um plano de continuidade de negócios. Isso, né? exatamente. Já preparado. Já tava Ele preparado. acelerou, ela acelerou e não foi só aqui, mas aqui a gente teve uma exponencial de aceleração, né? Então isso é um fator importante. E a outra foi as flexibilizações que o Conselho entendeu com os dados que a diretoria trouxe. Vejam a governança funcionando. A diretoria traz os dados, analisa os dados, por isso, olha, estamos com um problema aqui. E o Conselho se debruçou sobre ele. Um destaque para isso, a flexibilização nos planos de empréstimo, que nessa pandemia as pessoas tiveram mais dificuldades. Então, o que é que a gente fez? A gente foi baixando a taxa de administração ao limite, flexibilizando carência, ampliando carência. E o que é que a gente trouxe para isso? Conforto às famílias e aos nossos participantes. Com isso, a gente manteve rentabilidade do plano, sustentabilidade do plano e crescimento do patrimônio. Sim, verdade. Mesmo na pandemia, a gente já beira hoje 1 bilhão. Quer dizer, um plano que tem apenas
vai fazer 20 anos, né? 18 anos. 18 anos, 18 anos de efetiva implantação. Então, ele já beira 1 bilhão. E Que olha, é uma marca histórica. que é uma né? marca histórica. Uma marca histórica. Nós vamos todos tomar champanhe com vocês quando Quando chegar lá. Mas vejam, só dando 2 destaques. O outro, a gente fez o regime de home office aqui interno e não paramos um dia de funcionar. Verdade. O Conselho se reuniu ordinária e extraordinariamente. O Conselho Fiscal, ordinário e extraordinariamente. As firmas de consultoria, a mesma coisa. Então, o plano não parou em momento algum. E a gente pôde também ouvir e chegar ao participante por vários meios. Um deles, que você conhece muito bem, são as diversas mídias que a gente deixa à disposição e que vocês contabilizam pelos acessos, Sim. pela participação e tal. Estabelecemos um programa praticamente de informação e de formação empreendedora e de informação qualitativa sobre investimento, sobre poupança previdenciária, sobre educação financeira, sobre cuidados que os nossos diretores se revezam, eu mesmo fui convidado algumas vezes, para ficarem à disposição dos participantes, tirando dúvidas ou dando palestras curtas que são fundamentais. Sem falar na linha direta, que ela se mantém viva. Sim, hoje, não então é? faz parte. Em qualquer oportunidade, qualquer participante. Então. Tem dificuldades? Tem. O mercado está instável, todos sabem. A economia brasileira, e eu diria até mundial, está passando por diversas turbulências. Tá difícil. Está difícil. Tá difícil. A gente tem, os nossos diretores são verdadeiros workaholics, eles não param de verificar movimentos do mercado e a ambiência da previdência privada para que a gente não tome nenhum susto indevido, nenhuma surpresa desagradável. Agora, evidentemente, aqui volta a sua questão inicial, a gente sofre consequências de decisões externas, como a decisão de política econômica. Se você aumenta a taxa Selic, se você aumenta a inflação, se aumenta o juro, a gente sofre consequências, mas a gente procura na nossa aplicação financeira, nos nossos investimentos, reduzir ao máximo prejuízos, perdas, mesmo que sejam temporárias. Legal, doutor Evandro, eu tenho mais uma pergunta só, que eu acho que é algo importante para a gente colocar, já pegando o gancho da última coisa que o senhor falou, que são as decisões políticas, econômicas. Acaba que isso traz um sentimento geral, eu acho que para todo mundo, pelo menos não posso falar para todo mundo, posso falar de mim, que para mim traz um sentimento de insegurança geral, assim, tipo, pô, hoje eu vi algo que eu achei que eu nunca falaria na minha vida. Eu passei por um posto de gasolina e eu vi a gasolina 6,15, tá barato. Assim, 6,15. Imagina Onde que é esse posto que eu vou lá hoje? Menino, bem aqui embaixo, 6,15, tá assim, a promoção. Imagina que um ano atrás a gente tá achando 4 um absurdo. Um Quando absurdo. chegar a 5... Não, e esse sistema, assim, toda essa situação deixa a gente inseguro, né? Mas quais são as perspectivas para o futuro do setor, assim, à luz do Sebrae Previdência? Quando eu falo setor, assim, de maneira geral, mas especificamente aqui dentro do Sebrae Previdência, diante desse cenário, assim, tão complicado que a gente tem. Veja bem, a gente tem que ter muita maturidade ao perceber que a Previdência Privada no Brasil, com todas as dificuldades que ela teve que vencer e com todas as dificuldades que ela tem que enfrentar hoje, ela já representa uma poupança de quase 1,5 trilhão no nosso país. É muita coisa. É a maior poupança que a gente tem no nosso país. Agora, infelizmente, a gente ainda não tem a perspectiva de melhor aplicação para o dinamismo da economia utilizar essa poupança. Por quê? Porque o nosso histórico, o nosso passado de planos de previdência não foi dos melhores. E essa memória ainda fica. A minha geração, eu nasci no século passado, evidentemente, mas é aquela geração do pai que disse, puxa vida, eu não devia ter aplicado no Montepio. Eu não devia ter aplicado... entendeu? Essa memória fica. Por quê? Porque não se organizaram de forma correta para que aquela poupança, aquele crédito que foi dado, gerasse realmente um futuro promissor. O que a gente observa hoje
principalmente na contribuição direta, aquele CD, né? Uhum. Que você tem, não é um plano de benefício, é um plano de contribuição devida, que você sabe que se você poupa mais, aplica mais, você vai ter Tem mais. mais. Então depende muito da sua dinâmica. Não tenho o direito de mexer nesse sonho seu. O que eu tenho o direito é de lhe informar o que está acontecendo, quais são as perspectivas e deixar você escolher o melhor padrão para você. Se você é agressivo e tem esse gosto de ser agressivo, eu tenho o dever que eu lhe explicar quais são os riscos da agressividade num país como o A nosso. gente grava direto sobre perfil de Não é? investimento. Mas você que decide, tá certo? E a gente está discutindo às vezes em que você pode alterar o perfil, que é natural. Se você é moderado, você tem a amostra, o plano lhe dá a amostra e como é que se move moderadamente. E se você é conservador, o plano lhe mostra também o que é que acontece com o perfil conservador. Porque quando você decide, você assume o seu compromisso com a sua curva, né, de contribuição previdenciária e de patrimônio, e nos dá, e tem que nos cobrar, o direito de fazer a melhor aplicação naquele perfil. Eu não posso escolher um perfil conservador e eu dizer, não, o Dan está equivocado, vou mexer e colocar ele no agressivo, que ele vai ganhar mais. Eu não posso fazer isso. É indevido. Tá? É por isso que a gente tem que esclarecer bem. O perfil é o contribuinte que estabelece. E ele pode modificar? Pode. Temos prazos de modificação. Então, o que eu vejo no futuro é cada vez mais essa proximidade entre os planos de previdência e a comunidade que poupa previdenciariamente, para eles terem o mesmo entendimento e cada vez menos tirar a responsabilidade de Dan, de Evandro, de Calel, de cuidar do meu futuro. Não é assim. A responsabilidade O futuro é a minha. Deus pertence e a nós que cuidamos dele. Não é uma pessoa ou outra que vai cuidar do meu perfil, do meu futuro, do meu patrimônio. Então, o futuro que eu vejo da previdência privada Calel, é justamente se transformar num elemento indutor da nossa economia, com as responsabilidades que cabem aos gestores da melhor aplicação. Tá? E lhe digo, essa memória remota nos atrapalha muito, porque qualquer governo de plantão, ele olha para a Previdência como uma caixa. E não é caixa, aquilo é o futuro das pessoas. Sim. Se você toma aquilo emprestado para algum investimento, eu tenho que dar retorno. Logo, eu tenho que saber o que está acontecendo com o uso daquele recurso. Por isso que eu acho que os planos de previdência privada fazem muito bem em ficar cada um no seu quadrado, com a expectativa de análise, com a expectativa de tendência, com a expectativa de negócios claros, porque ele administra o futuro das pessoas. E hoje as gerações mais novas estão cada vez mais conscientes. Elas hoje dizem, previdência me interessa sim. Né? Eu tenho na família meus filhos, meus sobrinhos, todos têm investimento em previdência. Mas tem que ter. Ou seja, interessa sim. Não é um negócio do meu avô, do meu pai, não é uma poupança que eu ganhei de presente. É porque hoje a tendência natural das relações de trabalho é de cada vez mais ter relações de trabalho, não limitar você a um emprego. A tendência natural é essa. Então, cada vez mais, e aí eu fecho voltando ao instituído. O que é que tende a florescer? É o plano instituído. É o plano que você faz para o seu grupo social. Né? E cada vez menos o plano fechado. Porque se a tendência das relações de trabalho é se estabelecerem sem limite, né? E não a do emprego, em contrário a do emprego, que é você ser fiel àquele emprego que você tem e o patrão ser fiel, garantidor do seu salário, você hoje cria uma liberdade de você ter N contratos, se você dá conta. Mas você não tem outra ancoragem para o futuro, a não ser o seu planejamento financeiro e a sua educação previdenciária. Então, a tendência da previdência que eu vejo hoje, com as características da economia digital, da robotização, das relações de trabalho virarem relações de ocupação possíveis para cada ser humano,
Se eu tenho 1.001 habilidades, eu não tenho que ter só um emprego. Eu tenho que ter 1.001 possibilidades de ganhar minha renda, tá certo? Mas aí eu tenho 1.001 responsabilidades com o meu futuro. Sim, verdade. Você está entendendo? Total. Então, o futuro da Previdência depende muito do esclarecimento das populações cada vez mais jovens e que trabalham de forma as mais diversificadas com relação ao mercado de trabalho, do que você voltar a ter planos fechados, instituídos por empresa e empregado. Ora, se eu tiver uma empresa hoje que tem 200 empresários, uma perspectiva de robotização para chegar a 100, duvido que o patrão dele vai querer um plano fechado. Ele não vai ter robô com previdência. Ele vai querer que aquele grupamento faça seu plano instituído. Sim. Faz lá, E aí ele cuida vai do seu discutir futuro. outra relação de trabalho. Na criação do Sebrae Prev, não. Era natural que você criasse o plano fechado, que era mais um benefício da gestão de pessoas. Era um pilar importantíssimo de atratividade, como é hoje ainda. Mas eu não vejo isso florescer, com muita sinceridade, pela própria dinâmica que a gente se determinou. A gente hoje quer trabalhar o máximo possível de forma remota. Para quê? Para ter múltiplas possibilidades de ter renda. Sim. Então, quando eu crio isso, eu tenho que ter múltiplas preocupações com o meu futuro. Uma coisa é proporcional, é direta. Tá direta. E aí eu posso ter um instituído A, um instituído B, o pessoal, etc, etc. Então, as entidades que se organizarem para instituídos, eu vejo um futuro muito mais promissor. Por isso que hoje a gente discute muito no ambiente de previdência privada a nossa decisão de entrar, fazer do Instituto um instituto de multiplanos, tá? Preservando, cuidando com todos os cuidados devidos e responsabilidade do plano fechado, que foi nossa origem e que temos a responsabilidade. Tá? Então, é isso que eu queria deixar. Eu acho que, não sei se esclareci completamente, mas a noção de governança hoje ela é dinâmica por conta disso. Ela vai passar por uma modificação, tá certo, contemporânea, para introjectar as novas práticas e as novas relações de trabalho que o mundo está construindo. Né? Hoje eu tenho colegas que largaram o Sebrae para ter direito de ter uma relação de trabalho em outros países. Nós temos 2 colegas em Salvador, um aqui em Brasília, que nos comunicaram que iam deixar o Sebrae, porque eles receberam um convite, os da Bahia, 2 de Portugal, o daqui um de Espanha, eu acho que foi Espanha, para um trabalho remoto. Olha só. Essa nova realidade da pandemia. A nova trouxe realidade flexibilidade. que a pandemia trouxe. Um dos meus filhos, ele mora na Austrália, ele ano passado, eu acho que ano passado, foi 2019 para 2020, ele fechou um contrato de trabalho com uma entidade de Curitiba. Olha, ele mora na Austrália. Hoje em dia então, o ambiente digital, ele veio para ficar. Ele veio para ficar e ele praticamente eliminou esse sentimento de pertencimento físico, de distância. Isso já vinha, né? Essa geração já tinha muito isso, né? A diferença dos nossos pais. Os nossos pais pensavam assim, a geração do senhor, eu vou entrar no Sebrae, eu vou ficar no Sebrae 20, 30, 40, é uma excelente instituição, eu vou ficar lá até me aposentar. Para ser, se possível, um empregado padrão, um cara Sim, que vestisse a camisa, tal. Hoje em dia, a geração camisa mais é nova... outra. É isso. A geração mais nova não pensa em ficar na mesma empresa 20 anos. Eu vou ficar aqui o tempo que for necessário para mim. Ela pensa muito e é uma cabeça diferente. Dia desses, são parentes, eu fui chamado pela escola da minha filha para dar uma palestra sobre a minha experiência e tal. E eu olhei, eles estavam assim, média de, naquela época, 10 a 12 anos. Estavam. Lá vem o pai da Luísa e vai falar o que pra gente e tal. E eu só ouvindo, né? Aí eu disse, como é que eu entro nessa, né? Nessa vibe aqui. Porque eles já tinham feito 1000 coisas que eu não fazia. Eu entrei na escola, eu sabia 500 coisas, né? Eles entram sabendo 5.000, então eles têm uma vantagem para mim. Aí eu disse, olha, eu vou fazer uma linguagem de sinais com você. Eu não sei linguagem de sinais. Digo, não, do meu sinal. Aí foi assim que eles pararam para ouvir. Disse, olha, quando meu pai nasceu, ele nasceu assim.
O retrato dele nascendo é assim. Mas por quê? Porque a máquina de escrever era imensa. Olha, E ele tinha que aprender aquilo um dia. Vocês hoje, ao nascer, vocês nascem assim. que é só E o vocês têm que celularzinho mexer aqui, o isso. dedinho. Aí você vê a distância do conhecimento, tá? Que levou a ter o mesmo processamento ou superior, com um movimento muito mais simples e Sim. muito mais concreto, né? E com isso eu iniciei a palestra mostrando a ele os vários conhecimentos. Agora, vocês têm uma vantagem para a minha geração. A minha geração não descartava. A de vocês descarta. Sim. A de vocês usam o conhecimento. A minha Usou. preservava o conhecimento. É porque o conhecimento também era é muito mais fácil hoje você adquirir qualquer coisa. Justamente. Eu Mas lembro por da que escola, isso? enciclopédia, aquela Barço. Barça. 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 Era Eu peguei consulta. essa. Não tinha esse negócio de Instagram. Google. Google. Vou colar na não internet tinha. aqui, Google. Eu ia pra biblioteca ainda. Biblioteca. Eu fui Então, da veja, biblioteca. agora a gente tem que ter, veja a velocidade que vocês imprimem a gente, né? Vocês fizeram a gente viver mais, hoje a gente vive mais porque tem que acompanhar vocês, então a gente não pode se dar o luxo de esquecer, tem que viver, E se atualizar. né? Se atualizar, porque vocês estão sempre na frente. Aí você sente a alegria no olho deles, porque hoje, se eu fosse professor, eu não dava as costas a nenhum aluno. É, velho, ó. Hoje em dia é complicado. O meu Porque hoje primeiro- eles não aceitam a comunicação fechada. Você vai ao quadro, diz alguma coisa, se volta, deixa lá. Não. Eles discutem tudo. Eles têm Sim. acesso a tudo. Então Tá ali na vejam, palma da mão, né? vejam que ambiente favorável ao plano instituído. Sim, total. Um garoto de 10, aqueles garotos de 10 a 12 anos, ele sabe que tem que ter um planejamento próprio. Alguns organizadamente, outros desorganizadamente têm. Mas tem que ter. Mas tem que ter. Tem que ter. Tá certo? Por quê? A sustentabilidade para eles, eles fazem. Né? A gente ainda é do momento, desculpem, da minha geração, em que a sustentabilidade era memorizada ou padronizada por prédios. Então, eu trabalho no edifício de Boston, então tinha lá aquela... Hoje o cara tem uma logomarca, um app. É. Ele não tem a noção física do poder. Eu tenho um O conhecimento para ele é uma coisa que ele tem acesso mesmo. Eu tenho um amigo que o primeiro emprego dele foi num banco, que ele trabalhava de forma remota. Ele saiu desse trampo, foi para outro, que também trabalha de forma remota. E semana passada ele me avisou que saiu desse segundo, foi para um terceiro, assim, não foi ligado, né? Alguns anos de diferença. Ele foi para um terceiro emprego, também de forma remota. O cara nunca, ele tá no terceiro emprego, nunca Bagulho presencial. trabalhou presencial. E eu queria deixar uma mensagem para vocês assim também. Muitos colegas da Previdência, eles ficam inquietos ou irrequietos com essa dinâmica da juventude que cada dia está entrando mais nos planos. Pelo efeito de descartar conhecimento, outros por não ter foco, e eu acho que isso tudo é uma ilusão passageira, tá? O descarte de conhecimento é porque eles já perceberam o acesso ao novo. Alguém tinha que nos chamar a atenção para o acesso ao novo. A gente da minha geração, 10 anos mais novo, etc., tínhamos esse padrão. Então, a gente esperava o professor, esperava o pai, esperava o chefe, esperava o supervisor nos chamar, porque a gente sabia, mas não tinha sido provocado. A geração que a gente criou, que a gente incentiva, tá certo? Ela não espera. Dá alguma insegurança? Dá. Porque você vê uma pessoa aparentemente sem foco, o foco dele é o conhecimento permanente. Então, ele tem foco, sim. O foco dele é o conhecimento permanente. Como ele vê o mundo? Ele vê o mundo como uma grande possibilidade de realização. Ele não vê o mundo hoje como um local onde ele possa se realizar. Vale do Silício hoje está aqui. Está no mobile. Tá na ponta do dedo. Tá certo? Então, o que acontece? A dinâmica hoje de você ter uma proposta de previdência para garantir o seu sustento, ela tem que estar no contexto da própria essência da vida. Quer dizer, você nasce, cresce, reproduz e morre. Isso não acaba. O que é que você pode fazer com isso? É viver o máximo melhor. Mas isso é um ciclo. Né?
E essas pessoas trabalham com dados. Então, não esquecer que tem dados que eles trabalham e absorvem. E alguns vão fazer desse ciclo a coisa mais dinâmica da vida dele. Outros vão fazer a coisa mais planejada da vida dele. E a gente tem que surfar nessas ondas. É desse jeito que Desse funciona. jeito. A linguagem tem que ser a deles. Tá? Porque o nosso negócio não é vender plano. É mostrar que é necessário. Verdade. Parece uma coisa trivial, mas não é. Até porque a gente não está vendendo. Aí, pronto. Você agora me deu o gancho para eu arrematar o final. Então, pronto. Nós Levantei a bola. estamos no mercado de previdência, disputamos o mercado de previdência, somos concorrentes, mas não somos instituição financeira com perspectiva de rentabilidade financeira. O que a gente quer é uma taxa de administração decente para nos permitir a capacidade instalada melhor, a melhor tecnologia para garantir o quê? O melhor acompanhamento, a maior rentabilidade, com a maior responsabilidade. Então, por isso que a gente não pode brincar com essa coisa da sustentabilidade do Instituto. Agora, como a gente pega todo o nosso lucro e divide com os participantes, a gente está liberado para discutir com eles o melhor. Tá certo? Se eu tivesse que pegar uma parte do lucro, aí não, eu ia pegar sempre o que me rendesse mais. Sim. Porque é meu A gente tem um episódio com... Até nosso quando diretor. o mercado vai me aguentar assim, eu não sei, mas... Mas tô aqui. A gente tem um episódio que a gente falou disso, matamos muito esse assunto com o Vitor Hall, saiu algumas semanas atrás, nosso diretor de administração e investimentos. Então a perspectiva é essa. Teve um diretor Surfar. de uma agência financeira em São Paulo que me perguntou, mas vocês são entidades beneficentes? Eu disse, não, a gente é um plano oriundo de um serviço autônomo que tem grande responsabilidade social. E essa marca dele nos acompanha, que é o Sebrae. Né? O Sebrae tem uma finalidade, ele arrecada dos grandes e médios empresários. Para fazer essa arrecadação, ele utiliza a máquina arrecadatória do Estado, que é a Receita Federal, paga uma baba à Receita Federal, 3,5% do arrecadado. É bom que todos saibam disso. E, por conta disso, ele recebendo esse recurso, essa contribuição das maiores, ele apoia as menores. Por que que os grandes fazem isso? Eles são beneficentes. Aí, esse interlocutor começou a pensar. Não, ele faz isso porque são os pequenos que são seus fornecedores. Se ele tiver um pequeno bem treinado, aperfeiçoado, capacitado, a peça dele, o processo digital dele, o ambiente dele fica muito melhor para ele vender o melhor produto e serviço. O topo da pirâmide só existe se tiver uma base. Se tiver uma base. Então, é isso que é o X da equação. Quanto menor empresa ou empreendedor individual capacitado, melhor será o produto e serviço que a grande empresa vai oferecer à sociedade. Né? Porque vamos pegar um exemplo caricato. A Petrobras tem uma miríade de pequenos fornecedores. Um é responsável pelo parafuso, outro pela porca, outro pela graxa, outro pela mangueira. Se um desses usar material de segunda, a perfuração dá problema. A entrega do serviço dá problema. E aí a Petrobras tem prejuízo. Sim. Então é melhor ele apostar com um órgão formador, capacitador, como nós, que pegamos um olhão no mercado para apoiar seus pequenos fornecedores. E ele faz o quê? Uma contribuição de 0,006 alguma coisa. Tá certo? Com esse volume de quase 550 mil empresas contribuindo com 0,00 da folha de pagamento, a gente faz a receita do Sebrae. Qual é a finalidade dessa receita? Apoiar micro e pequeno. Para quê? Para ter maior ganho de produtividade e competitividade. É um ciclo que gira direitinho. A gente, oriundo de um órgão desse, a gente não podia pensar no instituto que visasse o lucro. Porque ao lucro eu tenho que usar o material até o fim, usar a sua capacidade até o limite. E aí eu não ia ficar pensando o tempo todo em novos processos. Eu tenho que pensar em novos processos que gerem melhor ambiente, que gerem melhor rentabilidade, melhor cuidado para que o nosso participante tenha a sua diretriz de patrimônio que ele fixou para a sua velhice garantido. Tá certo? Agora, para eu ter isso, eu tenho que ter uma empresa moderna, uma empresa capacitada, uma empresa decente, capacidade instalada da melhor qualidade. Aí eu tenho que fazer essa conta e a taxa de administração nossa tem que ser isso. É isso que os nossos
órgãos de governança trabalham o tempo todo, né? Estruturadamente, mas cada um com sua responsabilidade. Então, uma informação de cadastro, para mim, tem que ser a mais perfeita, para eu ter a melhor informação do meu ambiente, né? Uma informação de fornecedor, para mim, é fundamental, porque no ambiente que eu decido, que eu aconselho, eu tenho que ter a clareza de que aquilo que eu estou decidindo vai ter a maior aplicação em benefício dos nossos participantes. Ou seja, a governança está ali para beneficiar o participante. Um exemplo recente foi a alteração que nós tivemos do regulamento do Plano Sebrae Prévio, que foram reivindicações, né, pedidos dos participantes, que foi implementado, aprovado pelo órgão para melhorar o plano, né, adequar para a nova realidade previdenciária do país. Porque, veja bem, a gente tem uma realidade no país hoje. Um país, fora esse ato da pandemia, é um país que ia num crescendo de longevidade. E a gente com um plano de 60 anos. Então, 60 para 65 foi um salto de qualidade e de respeito à vida de nós todos. Sim. Que a perspectiva hoje é 78, 80. Né? O hiato da pandemia vai derrubar um pouco, mas não vai derrubar muito. Então, a primeira coisa. Segundo, nós tínhamos uma regra, uma risca de giz para aquelas pessoas que ganhavam em torno de R$4.000, para não tirar o seu consumo, a sua necessidade familiar, a gente estabelecia um limite máximo de contribuição, acho que em torno de R$34. Ora, o que é que eles diziam um para os outros e os outros para a gente? Esse plano é para rico. Não é o suficiente. Porque eu quero botar 100 e não posso. Quero botar 50 e não posso. E a gente fez uma equação com atuária, com cálculo atuarial, com tudo. Fizemos a proporção aos estados. Né? A grande maioria aderiu de primeira. Alguns têm alguma dificuldade de caixa. Acho que 1 ou 2 estados, mas estão pensando em aderir adiante. Mas toda a comunidade que forma os nossos patrocinadores entendeu que tinha que fazer esse ajuste. Para que aquelas pessoas não ficassem penalizadas por terem, um salário menor. Sim. Não tem o menor sentido. Então, vejam, são essas práticas que você só consegue equacionar se você tiver uma governança funcionando. Quem nos trouxe essa informação? Todo o trabalho que vocês fazem com os nossos gestores. Isso foi captado naquelas reuniões de trabalho que vocês fazem com os nossos gestores. Foi captado no ambiente de ouvidoria, foi captado nos canais de comunicação. E a gente leva isso à discussão. A diretoria faz os exames, faz as regras de simulação, os órgãos fiscalizadores e os órgãos de controle atuam, e a gente, no Conselho Deliberativo, delibera com essa condição de ter todo o elemento no espectro em que a gente possa ver segurança, tá certo? Resultado para os nossos participantes, né? Atendimento e a nossa administração, porque isso deságua em necessidade de novos processos, tá certo? Novas atividades, tá certo? Treinamento para vocês, capacitação para um quadro, isso tudo é custo. Né? Então, vejam, a gente gira, mas, de novo, vocês têm duas coisas que são fundamentais. A governança funcionando com as suas responsabilidades, leva à conformidade, leva ao elemento fundamental de compliance, que é tudo funcionando de acordo com a sua responsabilidade e a sua conformidade, e leva a um ambiente de transparência. Isso é que tem feito, e eu não tenho dúvida nenhuma, a nossa potencial e reconhecida atratividade. Né? Ou seja, a governança é tudo isso. Olha, eu espero que tenha esclarecido o máximo aí para vocês sobre governança, mas dá pra gente ter outros papos, né? Já fica convidado desde já, viu, doutor Evandro? Dá para ter outros papos sobre governança, porque a gente vai entrando em pequenas coisas e quando vai ver o assunto acaba se expandindo. Então, dentro de governança, dá para a gente falar de muita coisa. Conforme a gente vai recebendo as dúvidas de vocês sobre esse assunto, nós vamos montar outra pauta de outro episódio. Obrigado por você assistir até aqui. Doutor Evandro, obrigado. Vou deixar uma provocação. Eita. A previdência privada no Brasil, o Brasil tem uma figura no ambiente político que não é bem tratada. É o ambiente de lobby. Você tem, em países desenvolvidos, você tem
o lobby dos serviços sanitários de saúde. É importante ter, para mostrar aos nossos parlamentares de que isto não pode deixar de ser cuidado. Aí tem o lobby do pessoal vamos supor, de responsáveis por carga, naval, aérea e terrestre. Por quê? Se as cargas não chegarem, você não tem os produtos. Certo. Tá certo? Aí você tem o lobby do pessoal de asilo, porque se você não cuida dos velhos, você tira a decência da sociedade. E o lobby da Previdência é fundamental. Os parlamentares têm que entender que isso não nasce de repente, não. Isso é uma construção. Então, a provocação que eu falo é o seguinte: nosso país precisa ter bancada de previdência privada. Não tem a bancada evangélica, Sim. não tem a bancada da micro e pequena empresa, não tem a bancada disso, daquilo. A bancada da previdência privada é a bancada da poupança interna do país. É verdade. Tá certo? Nós precisamos ter pessoas nas nossas casas legislativas que, ao primeiro chamado, se reúnam em torno disso. Tá certo? Porque é fundamental que o país não destrua isso, que já vai há 41 anos, ou 42, sendo construído. O povo que acredita nisso, e são muitos, né? Sim. Como eu disse a vocês, é uma poupança interna que já vai a 1,3 trilhão. Não é pouca coisa. Não. Né? E que não pode, esse sonho não pode ser desfeito. Então a provocação é essa. Fica aí a provocação. Eu complemento Obrigado. até. Eu acho porque quando a pessoa ela investe na sua previdência, ela não está só preocupada com o INSS, que vai vir a Previdência Social, ela cuida da própria previdência. O Estado tem que incentivar isso porque está desonerando o Estado. É uma Exatamente. pessoa a menos que o Estado tem que se preocupar para, né, sustentar, enfim. Então, assim, tem que ter mais com bons olhos por Esse parte do assunto Estado. tem que estar mais em pauta. É preciso. Tem Sim, algumas total. alterações aí no sistema que favoreceriam muito os participantes. Para ajudar, compartilha esse episódio com todo mundo, que você já vai ajudar bastante, viu? Doutor Evandro, muito obrigado. Obrigado Você quer a colocar vocês. mais alguma? Não, obrigado. Eu tenho algumas provocações, eu vou deixar para vocês Nos me próximos convidarem episódios. sempre. Olha só. Doutor Evandro, muito Obrigado obrigado. a vocês, pela foi ótimo. participação. Viu? E estou à disposição, como sempre. Não, muito Agora você obrigado. pode deixar sua provocação da playlist. A música, eu já tinha até pensado. Respect, De quem é? Aretha Franklin. Olha só, cara, musicão. Diretor, anota aí que a gente vai colocar na playlist. Pessoal, não deixa de seguir a gente em todas as redes sociais. Para quem tá escutando a gente pelo Spotify, no YouTube, nós estamos como TV Sebrae Previdência. E aqui, quem tá assistindo pelo YouTube, lá no Spotify, a gente tá como Sebrae Prevcast. Tem episódio novo toda semana, toda quinta-feira, às 8 da manhã. Até a próxima. Valeu, Dan. Obrigadão. Tchau. Doutor Evandro. Tchau, tchau. Falou.